Ok, vamos? Pode? Vamos lá? Então, pessoal, nós vamos começar a devolutiva qualificada da primeira VA de odontopediatria. E a primeira questão, ela aborda uma criança de 6 anos de idade com dor na arcada inferior. No exame clínico, nota-se que ela apresenta 41 irrompendo sem que o antecessor descido estivesse esfoliado. O dente 81 estava clinicamente firme no alvéolo e ainda tinha 2/3 de raiz, né? Então, de acordo com o relato, foi solicitado que fosse marcada a alternativa da conduta e prescrição medicamentosa. Então, um dente firme no alvéolo, numa criança de 6 anos, 81, firme no alvéolo, com presença de raiz, e o sucessor permanente rompendo, existe a indicação de remoção do tecido, né? A exodontia do tecido, e a terapia com analgésicos e acompanhamento da erupção do dente permanente, que era a resposta correta. Não é necessária antibiótico terapia, invalidando a questão que tinha esse item de antibiótico terapia. As questões, né, as duas questões que falam de antibiótico terapia, elas se tornam erradas porque não é necessário. Também tracionamento ortodôntico não é necessário, uma vez que removendo o tecido, provavelmente o permanente ele vai entrar em uma posição funcional. E anti-inflamatórios também não são necessários. Poderia-se usar um ibuprofeno, por exemplo, que é um anti-inflamatório que tem um potencial analgésico bom, só que só ia resolver se fosse feita a remoção do tecido. Então, a conduta não é contemplada na última questão e também não há necessidade para esse tipo de ocorrência de associação de analgésico com anti-inflamatórios. Então, a única resposta correta que tem é remoção do tecido, analgésico terapia, acompanhamento da erupção do dente permanente. Ok? Dúvidas? Ok. O segundo caso, em forma de questão, né, mostra uma criança que pesa de 8 anos, que pesa 25 quilos, que sofreu um acidente de bicicleta, cortou a língua, e essa língua foi suturada. Os pais relatam a ausência de alergia a fármacos no passado, afirmam que a criança apresenta náusea exacerbada quando faz necessário deglutir formulações medicamentosas e pergunta qual a alternativa correta para controle da dor. A primeira alternativa aqui, projetada, mostra a nimesulida como analgésico de escolha. Está errado em função da idade da criança, né? E a droga também, a droga anti-inflamatória. Então, invalida essa alternativa. Associação de paracetamol e ibuprofeno por 10 dias. Não é necessário um período tão prolongado para esse controle da dor, né? A resposta aqui considerada como gabarito, como resposta correta, seria a prescrição de dipirona em gotas, via oral de 12 gotas de 6 em 6 horas durante 3 dias. E poderia-se usar essa dose, poderia usar uma dose um pouquinho maior, né? Pode ser de meia a 1 gota por quilo de peso. Então, essa dose é uma dose aproximada e é considerada correta. E a outra questão fala que, apesar de ser considerado analgésico de eleição na odontopediatria, o ibuprofeno, na verdade, o analgésico de eleição,
odontopediatria, o paracetamol, né, do ibuprofeno. O ibuprofeno é uma droga anti-inflamatória, ela pode ser utilizada em crianças, né? Mas não é o analgésico de eleição, então já a questão, o item já fica errado. Fala que pode causar a granulocitose, geralmente a granulocitose ela é associada ao uso de dipirona, né? E então essa questão está errada. E o último item não seria necessário nenhuma prescrição medicamentosa, apenas acompanhamento pelo fato da língua cicatrizar muito rapidamente. Na verdade, a criança está com relato de dor, não é? Então, tem uma questão dolorosa, então, na verdade, a prescrição da dipirona mesmo é a resposta correta. Ok? Pode passar? Paracetamol, ibuprofeno, amoxicilina são medicamentos utilizados na clínica odontológica que apresentam respectiva ação. Paracetamol, ação analgésica e antipirética, ibuprofeno, ação anti-inflamatória, não esteroidal, e amoxicilina, ação antibiótica. O que foge disso aí estaria errado, né? Então, nos outros itens tem uma inversão dessas ações, o que torna os outros itens incorretos. Okay? Pode passar. Em relação aos recursos farmacológicos que o odontopediatra pode lançar mão na sua rotina clínica, assinale a alternativa correta. Então, a alternativa correta é a que afirma que o uso de antibióticos em crianças na primeira infância pode ser realizado com segurança, desde que respeitadas as doses máximas por peso. E também as indicações de cada grupo de antibióticos, de antimicrobianos especificamente, né? O segundo item, ele fala que o cirurgião dentista precisa entrar em contato com o médico, pediatra. O cirurgião não precisa entrar em contato com o médico, porque o histórico médico ele é fornecido pelos pais na anamnese cuidadosa, e as possibilidades terapêuticas elas precisam ser conhecidas por nós, que somos legalmente prescritores. Então, nós não precisamos entrar em contato com ninguém para fazer a prescrição, porque dentro da legislação que rege a nossa profissão, nós somos prescritores, tá certo? Então, esse fato de precisar entrar em contato com o médico, ela faz com que a questão seja errada, e também não é o médico que vai nos passar possibilidades terapêuticas nem histórico do paciente. A eritromicina e a azitromicina, pertencentes ao grupo dos macrolídeos, não podem ser prescritos para pacientes alérgicos à penicilina. Errado, né? Eritromicina e azitromicina são, sim, pertencentes ao grupo dos macrolídeos, né? A azitromicina é um macrolídeo, já é antigo, mas é mais recente do que a eritromicina. E eles são alternativas para pacientes alérgicos à penicilina, certo? Então, essa alternativa é errada. O acetaminofeno, paracetamol, são sinônimos. O agente analgésico, antitérmico e anti-inflamatório, ele não é anti-inflamatório. E isso aí já deixa essa alternativa errada. E a presença de quadros dolorosos em pacientes pediátricos são relativamente comuns. Nessa situação, os anti-inflamatórios não esteroidais estão indicados como uma das coisas terapêuticas apenas para maiores de 12 anos. Não é verdade. Os anti-inflamatórios não esteroidais ou não hormonais, eles podem ser, sim, utilizados em pacientes menores de 12 anos. Ok? Dúvidas? Pode passar? A doença cárie pode ser considerada como processo
alterado de distribuição e reparo, né, um processo onde ocorre um desequilíbrio no processo de desmineralização e remineralização. Quando as forças destrutivas, ou seja, as de desmineralização, superam os poderes reparadores da saliva de remineralização, o processo irá progredir. Por outro lado, se as forças reparadoras superarem as forças destrutivas, o processo irá paralisar ou até regredir. Então, descrição do processo desre, desde que interrompido nos estágios iniciais. Em relação a esse contexto, marca a resposta correta. E a resposta correta, ela fala que o fluxo salivar influencia a capacidade de tamponamento da saliva e reequilíbrio do pH. Verdadeira. Outro item fala que está errado, fala que quando os componentes salivares, o fluxo do pH e a capacidade tampando a saliva não são capazes de promover o reequilíbrio do pH no biofilme, e esse atinge um valor menor que 7,5, então o que está errado nessa assertiva é o valor de 7,5. O valor de 7,5 não é um pH ácido, então em 7,5 não ocorre desmineralização. Os fluoretos presentes na pasta dental não são capazes de interferir de forma terapêutica. Sim, eles são capazes de interferir de forma terapêutica se eles tiverem uma concentração adequada para isso. E essa concentração adequada, sabe-se que é maior que 1000 ppm, né, de flúor na pasta dental. Depois de 14 dias com exposição ao biofilme cariogênico intacto, as mudanças no esmalte são visíveis, elas são mesmo após secagem, só que elas não mostram aspecto brilhante, elas mostram aspecto opaco de mancha branca ativa, bom? Opaco e rugoso. O aspecto clínico das lesões de esmalte das superfícies lisas é de forma triangular, com base voltada para a superfície interna, e nas lesões de esmalte de superfície oclusais é em forma triangular com base voltada para a região externa do esmalte. Então, o que está errado aí é essa forma, né, das lesões, né? Ok? Tem dúvidas aí? A primeira e mais importante da chave de oclusão proposta por Engel, a relação molar, a chave de oclusão molar, na qual a cúspide mesovestibular do primeiro molar superior oclui no sulco mesovestibular do primeiro molar inferior. Então, qual a época usual de erupção do primeiro molar permanente? A época usual é aos 6 anos de idade. Né? Então, o primeiro molar permanente há anos, inclusive, chamado de molar dos 6 anos, né? Aquele dente que muitas vezes os pais nem percebem que ele está irrompendo na cavidade bucal e que merece bastante atenção, né, em termos, inclusive, de escovação, remoção do biofilme. Nós precisamos checar se o esmalte está bem fechado, está bem coalescido, porque pode colocar em risco eventualmente para lesões de cárie, pelo fato de estar irrompendo e muitas vezes não ser percebido, ou por ser comum esse dente ter algumas pequenas alterações estruturais, né? Então, é o foco de atenção para quem atende criança nessa faixa etária. Ok. Um tubete anestésico de lidocaína 2% com epinefrina. Temos 36 miligramas do sal anestésico, sabendo que a dose máxima é de 4,4 miligramas por quilograma. Qual das quantidades listadas abaixo é a máxima segura para uma criança de 17 quilogramas? Então, aí a gente precisaria fazer um cálculo matemático fácil, né? A gente colocaria 4,4 vezes 17, a gente ia ter a dose máxima em miligramas, e depois faríamos uma regra de 3, pegando a quantidade de tubetes, e a dose máxima segura será de 2 tubetes. Então, um
pouquinho mais de 2 tubetes, mas arredondando, seriam 2 tubetes para serem utilizados nessa criança. Ok. Pode passar. Outro caso clínico fala de uma criança que chega à clínica de odontopediatria apresentando manchas brancas e microcavidades nos incisivos superiores e molares inferiores. O cirurgião dentista responsável solicita exames radiográficos interproximais dos molares e aí existe uma asserção, existem 2 asserções e se pede a relação proposta entre elas. Então, o exame radiográfico é considerado de escolha para a determinação da presença ausente de lesões de cárie que ultrapassam o limite amero-dentinário. Por isso, o exame radiográfico interproximal deve ser realizado indistintamente em todas as crianças. Nós não devemos realizar nenhum exame indistintamente. A gente sabe que os exames radiográficos, assim como exames laboratoriais, são exames que são denominados de exames complementares. Então, eles devem ser precedidos de um exame clínico, uma avaliação clínica cuidadosa, e por isso essa resposta, toda vez que se fala que deve-se fazer alguma coisa indistintamente para todo mundo, né? Fazer tomando um método baseado em um conceito valendo para todas as pessoas, sem estar centrado na pessoa, ela vai fazer com que a proposição 2 seja uma proposição falsa. Pode passar? Para crianças que apresentam necessidades terapêuticas maiores, podemos dividir a elaboração do plano de tratamento em uma sequência de necessidade. Então, a alternativa que tem a correta sequência é a que fala em avaliação inicial e urgência, adaptação comportamental. Então, a urgência não pode esperar, depois que foi feita a urgência, faz-se a adaptação comportamental, adequação do meio bucal, faz-se depois o tratamento restaurador e a manutenção preventiva. Então, essa seria a sequência correta. Existe um item que coloca o tratamento restaurador antes da adaptação comportamental, que é esse que está projetado como primeiro item, ele está incorreto por causa disso. O terceiro projetado aí coloca a urgência lá em terceiro lugar. Então, na verdade, a urgência é a primeira coisa que nós temos que fazer. Então, urgência é urgência, né? Precisa fazer logo. No quarto item projetado aí, nós temos o tratamento restaurador antes da adequação do meio bucal, que faz com que ele seja incorreto. E, finalmente, no último, a gente tem a manutenção preventiva antes da adequação do meio bucal do tratamento restaurador, fazendo com que a alternativa, o item, fique incorreto. Ok? É isso, acho que agora as próximas são minhas, Cris. Dúvidas em alguma dessas que foram colocadas? Tudo certo? Tudo certo. Então, vamos continuar. Aqui nós temos, deixa eu abaixar aqui, um caso clínico, onde fala de um paciente com 4 anos de idade, do sexo masculino, que relata uma dificuldade em escovar os dentes, né? A mãe relata essa dificuldade, a criança tem um alto consumo de balas e refrigerantes. No exame clínico é detectado lesão de coloração esbranquiçada e sem brilho na superfície oclusal do 75-85, cavitação na superfície oclusal do dente 74, e ao movimentar a cureta para remover restos alimentares, percebe-se a dentina amolecida. Então, observa-se a superfície oclusal do dente 54 com aparência sombreada por baixo do esmalte intacto, porém com aspecto desmineralizado. Então, com base nisso, podemos afirmar que o paciente apresenta esmalte rígido no dente 85. Está falso esse,
pois lá no 85, se a gente voltar lá no enunciado, fala que é a lesão de coloração esbranquiçada e sem brilho na superfície oclusal do dente 75 e 85. Então, nesses dois dentes, nós temos lesões ativas, né? Então, tá falso. Então, o primeiro item é errado por isso, o segundo item também, porque tá falando que é lesão inativa no dente 75, lesão inativa em dentina no dente 54, voltando lá no enunciado, no 84, ele fala de uma cárie oculta, né? Uma superfície oclusal do dente 54 com aparência sombreada por baixo de um esmalte intacto. Então, está falso. Lesão ativa em dentina no dente 74. Aí está verdadeiro, né? Cavitação na superfície ocluso distal do dente 74. Ao movimentar-se a cureta para remover restos alimentares, percebe-se dentina amolecida. Então, lesão ativa em dentina no dente 74 seria o item correto. Lesão ativa apenas no esmalte do 54, falso também, que é aquela cárie oculta que nós já falamos anteriormente. Dúvidas? Bem facinha essa, né? A próxima questão nos fala sobre a cárie ser definida como uma destruição localizada nos tecidos dentais causada pela ação das bactérias. Então, nos conceitos atuais é considerada uma doença biofilme açúcar induzida. Aí é para vocês analisarem as características clínicas e relacionar a primeira coluna com a segunda e marcar a alternativa correta. Então, eu tenho no item 1, lesão de mancha branca ativa, no item 2, lesão de mancha branca inativa, no 3, cavidade de cárie ativa e no 4, cavidade de cárie inativa. Dentre as alternativas, aí nós temos a característica de cada lesão. Então, a sequência correta seria 4, 3, 2, 1. Pois no primeiro parênteses aí a gente vê tecido endurecido, de cor marrom escuro ou preto, liso e às vezes brilha. É característica de cavidade de cárie inativa. Então, item 4. Tecido amolecido, cor amarelada, circundado por lesão opaca e rugosa. Características de cavidade de cárie ativa. Item 3. Superfície lisa e brilhante. Característica de lesão de mancha branca inativa. Item 2. Superfície opaca e rugosa. Característica de lesão de mancha branca ativa. Item 1. Então, a sequência correta, 4, 3, 2, 1. A próxima questão nos fala sobre o cimento de ionômero de vidro e é para vocês marcar o que é correto com relação a este material. Então, os modificados por resina não apresentam liberação de flúor nas primeiras 48 horas. Falso, né? A gente sabe que essa liberação de flúor não é tão longa como no convencional, mas há essa liberação. Então, é falso. No item B, modificado por resina é mais resistente à solubilidade quando comparado ao cimento de ionômero de vidro convencional. Verdadeiro, né? Por ele ter essa resina, ele se torna mais resistente a essa solubilidade. O item C, convencional apresenta melhor propriedade mecânica inicial comparado ao cimento de ionômero de vidro modificado por resina. Falso. O convencional não sofre embebição e cinérese, respectivamente, mesmo se a proteção da restauração logo após a inserção do material na cavidade durante os estágios inicial e final de presa. Falso, né? O convencional, inclusive, nós temos até que fazer a proteção superficial, né, com a vaselina, para evitar essa questão da cinérese e embebição. E ela ocorre justamente nesses estágios, né, inicial e final. Convencional apresenta melhor adesão à superfície dental, já que o mesmo não sofre cinérese e embebição, então está falso. E aí já foi explicado a questão da cinérese e embebição no item anterior. Então, correto, modificado por resina, mais resistente à solubilidade quando comparado ao cimento de ionômero de vidro convencional. Agora, com relação ao tratamento, nós temos aí o enunciado, o tratamento mais indicado para primeiros molares permanentes, parcialmente irrompidos e recobertos em parte por tecido gengival em pacientes com risco à cárie é ART? Não, né? Ele não está com a lesão. Restauração preventiva com resina composta? Não, né? A gente
não faz esse tipo de restauração, né? Restauração preventiva com cimento de anômero de vidro, também não. Aplicação de selante resinoso de cicatrículas e fissuras, essa vocês até poderiam pensar. Só que quando a gente fala que é um dente que está parcialmente irrompido e recoberto em parte por tecido gengival, quando eu estou lá na clínica, eu vou lembrar que eu não vou conseguir isolar esse dente, né? Até porque ele não está totalmente irrompido, ele está mais expulsivo na cavidade, então eu ponho o grampo, esse grampo pula, eu não consigo encaixar corretamente. Então, o selante resinoso não está indicado nesse caso, porque eu não vou conseguir fazer o meu isolamento, né? Então, além de ter esse capuz e gengival recobrindo, então sempre tem um fluido salivar vindo, então eu não vou ter um selante eficaz. Então, neste caso, o mais indicado seria a aplicação do selante na face oclusal com cimento ionomérico, tá? Aí sim, quando esse dente terminar de romper, né, na cavidade bucal, eu conseguir fazer esse isolamento, aí sim a gente pode pensar num selante resinoso, tá? Mas por hora é a aplicação de selante na face oclusal com cimento ionomérico. O outro item, eu falo de um paciente com 6 anos de idade, do sexo masculino, que apresenta queixa de dor no dente 55 ao ingerir sopas quentes. Então, no exame clínico, eu mostro uma lesão de cárie profunda no dente 55, o dente 75 e 85 restaurado com amálgama. Há biofilme visível nos dentes anteriores e ao exame radiográfico observa-se o espessamento do espaço periodontal na região do dente 55. Aí aqui a gente vai falar sobre o selante, né? Então, o uso de selantes de cicatrículas e fissuras, ele vai ter indicação quando? Né? Em dentes permanentes recém-erupcionados? Não. Em superfícies oclusais de todos os dentes não cariados? Também não, né? Até o segundo ano, após a erupção de cada dente? Não, né? Com base na história de cárie da edição decídua? Também não. Essas alternativas vocês iam até por exclusão, né? Porque está destoando de tudo que que vocês já viram, né? Sobre selante. Com base no risco individual do dente e da superfície dentária à cárie. Essa sim seria a alternativa adequada, né? Então eu tenho que avaliar o risco desse paciente, né? Individual, né, do dente e da superfície dentária também a cárie. Agora, para a gente falar um pouquinho sobre o controle de comportamento infantil, quando o profissional ele mostra para uma criança outra, né, que seja da mesma idade, com comportamento cooperador, ele está utilizando a técnica chamada de... Então, ele tem lá uma criança em tratamento, eu pego outra da mesma idade e vou mostrar como que essa criança ela se comporta durante o tratamento odontológico. Então, essa técnica é o que a gente chama de modelação, né? O reforço positivo é quando eu reforço um comportamento que essa criança teve, né, um comportamento ideal, né, adequado que essa criança teve. Então, eu reforço de alguma forma, não somente com brinquedos, pode ser com elogio, né? Dizer, mostrar e fazer é outra técnica onde eu falo para a criança, eu mostro e faço. A comunicação positiva, eu vou comunicar de forma, né, positivamente com essa criança, conversando com ela, e reforço repetitivo não existe, então o mais adequado seria a modelação. Na verdade, essa comunicação positiva também, acho que ela não está enquadrada dentro das técnicas, mas a gente deve, né, sempre estar conversando, né, reforçando qualquer comportamento positivo que essa criança tenha durante esse tratamento, né? Então, seria mais um reforço positivo e não comunicação positiva. Então, correto o item E, modelação.
aqui um caso clínico onde diz que a mãe do paciente com 5 anos de idade, do sexo masculino, relata que a criança apresenta mal-estar, irritabilidade e febre, início dos sintomas 2 dias antes da consulta. Então, durante esse período, a mãe observou a presença de lesões na boca, contendo um líquido amarelo em seu interior, que se romperam. O exame clínico mostra úlcera nos lábios, língua e mucosa jugal, e o paciente mostra sinais de disseminação da infecção. Então, a história clínica da criança inclui alergia à penicilina. Então, esse quadro que foi relatado aí acima, ele é compatível com nada mais do que gengivite, estomatite herpética primária, né? Os outros itens, eles são totalmente descartados devido ao relato lá em cima, né? Então, a criança com mal-estar, irritabilidade, febre, a mãe observa lesões na boca dessa criança que vão se rompendo com esse líquido amarelo, depois forma úlcera, né? Mostra disseminação da infecção. Então, nesse caso, gengivite estomatite herpética primária. A doença mão, pé, boca, ela tem essas lesões, né? Mas ela não é característica, não vai ser a resposta adequada porque foi relatado somente lesões na boca. Na doença mão, pé, boca, eu tenho que ter lesões na mão, no pé e na boca, né? Mesmo que seja uma lesão ou outra, mas tem que estar nessa tríade aí. E no caso, não tem, no caso clínico. Então, é gengivite estomatite herpética primária. Infecções virais com manifestações orais são muito comuns na infância, então, nesses casos, o conhecimento das características clínicas é de fundamental importância para que a criança não seja submetida a um procedimento mais invasivo e o tratamento correto seja realizado o mais breve possível. Então, com base nisso, responda aí a questão, né? O sinal de Koplik são pequenas manchas brancas com halo eritematoso difuso, que aparece na mucosa jugal, antecedendo ao exantema. É considerado o sinal patognomônico do sarampo, né? Aí poderia confundir com o sinal patognomônico da rubéola, que seria a mancha de Forchheimer, né? Pênfico vulgar não, impetigo contagioso também não e cachumba também não. Então, por exclusão aí, vocês já chegariam aí no sarampo. Próxima questão, alguém tem dúvida? Rita, Carol, Ângela. Dúvida, meninas? Tudo tranquilo, professora. Então, vamos lá. Qualquer coisa, vocês vão interrompendo aí, perguntando. Tá bom. Uma criança de 3 anos de idade, ela deu entrada no pronto atendimento com quadro clínico de febre alta, irritabilidade, dor na boca e dor de cabeça, sintomas iniciados há pouco mais de 48 horas. No exame físico, observou-se mucosa oral, então essa mucosa estava vermelha, edematosa, com inúmeras úlceras cobertas com pseudomembrana amarela acinzentada e circundada por um halo eritematoso. Então, com relação a esse caso clínico, o cirurgião dentista, ele responsável pelo atendimento da criança, o que ele deve fazer, né? Os 2 primeiros itens, eles estão descartados, porque ele vai entrar aí com corticoide, né? Esse caso é um caso de estomatite herpética, então não é adequado. Lembra que a gente falou da questão de esporulação do vírus, quando a gente entra com essa medicação, né? Então, já está descartado. Então, tratar os sintomas clínicos e prescrever a ciclovir via oral para o caso de agravamento do quadro da criança, né? Então, como os sinais já começou pouco mais de 48 horas, lembra? Até 3 dias, né?